Oi pessoal, meu nome é Bárbara Sescon, sou professora de matemática e devido à quarentena que a gente está sofrendo no nosso país e no mundo inteiro com o coronavírus, eu já tinha a ideia de criar meu canal há um tempo, mas com a correria, professor, programa aula, a gente não consegue criar e agora com a quarentena eu estou aproveitando essa oportunidade porque estaremos gravando alguns vídeos para os nossos alunos para que eles consigam acompanhar a matéria mesmo de casa, não perca a rotina de estudo, continue fazendo seus planejamentos. Então, eu resolvi criar o canal. O nome do meu canal é Batemática. Não esqueça de curtir, comentar. E é isso. Hoje a gente vai começar com números inteiros, as operações com os números inteiros. E compartilhe com seus amiguinhos, tá bom? Beijo, vamos lá! Vamos lá, pessoal, então. A gente vai trabalhar as operações com os números inteiros. Até agora a gente trabalhou com números positivos, né? Todos aqueles números que eram representados acima do zero. Mas a partir de agora a gente vai trabalhar com números que podem ser representados abaixo de zero. O que significa isso? A profundidade de um mergulho ele pode ser abaixo de zero quando passa do nível do mar. O saldo devedor de um extrato bancário, toda vez que uma pessoa fica devendo alguma coisa, esse número é representado por um sinal negativo. A temperatura, quando é inferior a 0 graus, também é representado por um número negativo. E a gente vai aprender agora como a gente trabalha as operações com esses números novos, o nosso conjunto de números inteiros. A adição com números negativos. Então a gente vai começar com a parte dos números negativos, adicionando. Mas para isso a gente vai discutir algumas situações que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Lívia deve R$20 a um amigo e lhe pede mais 16 emprestados. O que ocorre com a dívida? Como eu posso representar isso matematicamente? Menos 20, porque ela deve R$20 a um amigo e ela pede mais R$16 emprestado. Continua sendo uma dívida, também representando pelo número negativo. Como eu faço essas duas operações aqui? Se ela já estava devendo 20 e ela pegou mais 16 emprestado, ela vai continuar devendo. Então, eu vou somar esses dois e vou representar essa dívida sempre com sinal negativo. Então, no caso aqui, o que ocorre com sua dívida? A dívida da Lívia ficou em menos R$36, ou seja, ela precisa pagar R$36. Às vezes, quando esses sinais estão juntos, fica confuso para vocês. Mas quando a gente analisa com questões do nosso dia a dia, fica mais fácil da compreensão de vocês. Aí agora vamos aqui para o segundo exemplo. Flávio deve 20 a um amigo e paga somente 16. Como eu posso representar isso matematicamente? Ele devia 20, então ele está aqui devendo 20. Represento a dívida sempre com o número negativo na frente desse número. E ele pagou, né? Ele fez um somatório dessa dívida ali pagando R$16. Ou seja, para que eu consiga calcular isso, eu vou observar. Ele devia 20, agora ele pagou 16. Ele pagou o total da sua dívida? Não, ele não pagou. Ficaram restando R$4 a serem pagos, ou seja, se ele está devendo, então ele está devendo R$4 aqui, certo? Então, às vezes parece confuso, mas quando vocês começam a observar com os raciocínios do nosso dia a dia, fica mais simples o entendimento. Vamos por terceiro exemplo. Marcos tem 23 no bolso, mas precisa pagar 30 de um empréstimo. Sua dívida foi quitada? Então, vamos lá. Ele tem R$23. Se ele tem, eu represento com um sinal positivo. É um dinheiro que ele já tem. Mas precisa pagar 30. Ou seja, eu vou ter que fazer o somatório disso aqui, sendo que ele tem que pagar 30. Então, se ele tem que pagar de um empréstimo, ele está devendo, como eu disse, devendo sempre com sinal negativo. E aí, como eu faço aqui, ó, ele tinha 23, ele tem que pagar 30. Ele conseguiu pagar o total dessa dívida? Não, não conseguiu. Ficou faltando R$7. Se ficou faltando, ou seja, se ele está devendo, o sinal permanece negativo. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. Maria tem R$23 no bolso e ganha outros 30. Com quantos reais ela fica no total? Essa aqui é uma situação mais típica do nosso dia a dia, porque ela já tinha 23, ou seja, representa com sinal positivo. Eu vou somar com os outros 30 que ela ganhou. Ou seja, ela ficou com mais R$53.
essa situação aqui, eu não preciso colocar o sinal positivo, porque eu sei que esse número é 53, ok? Quando ele é negativo, eu sempre preciso representar com o sinal negativo. Quando ele é positivo, não há necessidade. A matemática entende que aqui na frente tem um sinal positivo. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui para vocês, que vocês entendam. Quando eu faço a situação colocando o nosso dia a dia, é só você entender. Se tá devendo e continua devendo, né, igual aqui o valor de 16, eu fiz a soma e repeti o sinal negativo. Essa dívida, no caso, ela aumentou. Se aqui eu tinha uma dívida e fiz o pagamento de uma parte da dívida, eu continuo devendo e eu devo botar o sinal daquele que é maior. O que era maior? O que ele pagou ou a dívida? Aqui no caso era a dívida. Então eu repito o sinal da dívida. Aqui da mesma forma, ele tinha R$23 e ele pagou só 30. Ou seja, qual era o maior aqui? A dívida. Ele tinha que pagar 30, mas ele só tinha 23. Logicamente, eu vou repetir o sinal daquele que é maior. Maior aqui no caso é a dívida. E nesse caso aqui, os dois eram positivos. Repeti o sinal, porque continua positivo, não estava devendo nada. Beleza? Conseguiram entender? Agora a gente vai para a subtração. A subtração, ela dá um pouco mais de trabalho, ok? Mas não é nada difícil, é só vocês acompanharem o raciocínio. Vamos ler esse probleminha aqui. Márcio fez uma compra no valor de R$20 e, ao ler o extrato de sua conta bancária, percebeu que existe, além desse débito, um outro, cobrado indevidamente. Ou seja, indevidamente é aquilo que não precisava ser cobrado e foi, no valor de R$30. Após descontar esses valores, seu saldo ficou de 90. Porém, o banco precisa excluir essa cobrança de 30. Então, Márcio tem 90 e o banco lhe devolverá os 30. Como que eu vou representar isso matematicamente? Ele tinha 90, ou seja, ele era positivo no banco em 90, descontaram os 30. Então, fizeram, né, o desconto dos 30. Porém, esse valor, ele precisa ser devolvido. Eles vão devolver esses R$30. Então, aqui a gente aprende uma regrinha. E aqui, pessoal, eu vou aprender a primeira regra. Quando ele tem que devolver esse valor que foi descontado. Quando o menos está fora do parênteses, ele altera o sinal de quem está dentro. Então, a gente repete o 90. Esse menos altera o sinal de quem está dentro. Ou seja, se era menos 30, agora passa a ser mais 30. Então, aqui a gente aprende essa primeira regra. Toda vez que o menos estiver fora de um parênteses, de um colchetes ou de uma chave, ele altera o sinal do número que está dentro. Se era menos 30, passa a ser mais 30. E se fosse ao contrário, um número positivo se tornaria um número negativo. Então, aqui, quanto ele receberia? R$120. Depois do estorno bancário, depois da devolução, ele teria na conta um valor positivo de R$120. Beleza, pessoal? Essa regrinha é uma das mais importantes da subtração dos números inteiros, porque o menos fora do parênteses, ele altera o sinal daquele que está dentro, transformando o oposto, né? Vocês lembram que é o oposto? É o mesmo número com sinal diferente. Ou seja, qual é o oposto de menos 30 mais 30? Beleza, pessoal? Vamos continuar aí. Vamos lá, pessoal. Vamos para essas resoluções aqui, ó. Aqui eu tenho mais 21. Quem tá fora é o menos do parênteses. Quem tá fora do parênteses é o sinal negativo. Ele troca aquele que tá dentro. Ou seja, vou repetir o 21. O 10 ele era negativo, vai passar a ser positivo. Como eu tenho dois sinais positivos, eu vou somar e repetir o sinal. Como eu falei para vocês, o mais não tem necessidade de estar aqui, 31. Aí vem esse segundo exemplo aqui, mais 11 mais menos 1 dentro do parênteses, menos mais 2 dentro do parênteses. O mais 11 eu só vou repetir, como eu falei para vocês, o mais não interfere nesse sinal que está aqui dentro. Então, se era menos 1, continua sendo menos 1. E aqui é um sinal negativo. Aí sim, vai mudar aquilo que está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses é o mais 2. Qual é o oposto de mais 2? Menos 2. Ou seja, se ele era positivo, esse menos daqui faz ele ser mudado. Passou a ser negativo. E agora eu vou resolver esses dois. Mais 11 com menos 1, eu tinha um valor de R$11, paguei 1, fiquei com 10 positivo.
E agora eu vou descer esse 2 aqui para subtrair ele. Mais 10 com menos 2, eu tenho 8 positivo, não preciso do sinal. Vou resolver essa expressão aqui com vocês. Primeiramente, os parênteses, ok? Então, eu cheguei nele aqui. Todo o resto eu vou repetir. Por que que eu botei esse sinal e esse parênteses aqui? Porque aqui dentro vai ter um sinal. Então, eu não posso ter dois sinais sem nenhuma separação. A minha separação, no caso aqui, é esse parênteses. Então, vamos lá. Eu tenho uma dívida de 8 e paguei 5. Continuei devendo 3, como é uma dívida, sinal negativo. Menos, vou novamente colocar o parênteses aqui, tenho uma dívida de 7 e paguei 39. Ou seja, a minha dívida, no caso aqui, é menor, né? O valor que eu tenho é maior. Então, o sinal positivo que eu tenho aqui de R$32. Eu fiz a subtração de 39 e 7. Vou repetir o colchete, vou repetir chave. E agora eu vou voltar. Quem eu tenho que eliminar? Esse parênteses aqui, ó. Esse sinalzinho daqui e esse sinalzinho daqui. Então, vou repetir todo o resto, tá? É bom que faça organizadinho mesmo, um embaixo um do outro, para que você não confunda nenhum sinal agora nesse início. Depois vai ficar mais prático, depois você vai ter mais habilidade para fazer e você pode ir mais rápido. O mais aqui não altera quem está dentro, já expliquei, então permanece sendo menos 3. Já aqui, ó, esse menos vai alterar esse sinal aqui. Se aqui era mais 32, agora passa a ser menos 32. Vou repetir o colchete e chave. Eliminei o meu parênteses, ok? Porque aqui eu já fiz a transformação dos sinais igual eu queria. Agora eu vou resolver o meu colchete. Então, até ele eu vou repetir, mas vou repetir ele novamente aqui, porque também vai me dar um sinal. Aqui, como são todos negativos, ó, menos 33, menos 22, menos 3 e menos 32, eu posso fazer o que com isso daí? Eu posso fazer todas as operações juntas. Por quê? Todos são uma dívida. Então, eu não tenho nenhum positivo ali para que eu faça uma subtração. Ali, no caso, todos vão ser negativos. Então, ó, eu tenho uma dívida de 33, uma dívida de 22, uma dívida de 3 e uma dívida de 32. Ou seja, eu estou devendo o tempo todo. Então, eu já sei que eu vou continuar devendo e eu vou ter que somar a minha dívida. Então, vamos lá. Eu vou somar o 22 com o 3 aqui para ser um cálculo mental mais rápido. Vai dar 25. Depois, eu vou somar o 33 com o 32 aqui. Então, 33 mais 32 vai dar 65. 65 mais esse 25, 90. Ok, pessoal? 90 aqui, negativo, como eu disse, né? Vou apagar essa chave aqui que ficou muito ruim. Vou dar uma melhoradinha nela. Como eu disse, né? Tudo era uma dívida, então eu só somei a minha dívida. Minha dívida foi de R$90. Agora, eu vou repetir esse 53 aqui. Esse sinalzinho aqui, ó, não altera aquele que tá dentro, lembra? Só altera quando é negativo. Então, menos 90 permanece sendo menos 90, ok? Agora, eu vou fazer a soma aqui, porque tem uma dívida de 53, tem uma dívida de 90. Então, eu tenho no total aqui uma dívida de R$143. Ou seja, esse é o final da minha expressão. Entenderam, pessoal? Não é difícil, a única coisa que a gente tem que observar é a regra na expressão, primeiro parênteses, depois o colchete e por último a chave, lembrando sempre respeitando os sinais, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai ter um fórum aí embaixo, é só colocar seu comentário, tá? E eu vou estar esclarecendo para vocês aí nesse período. Um beijinho. Cara, eu não vou conseguir, eu juro, não dá pra E aí, com o coronavírus agora, a gente vai ter que gravar aula para os alunos e ensinar mais de casa para que eles consigam acompanhar a matéria. A gente não sabe quando vai